Muito bem, de volta na 20ª reunião ordinária que acontece nesta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Patrocínio. Vou conversar aqui com o vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz, que usou o grande expediente e falou acerca do trânsito aqui na cidade de Patrocínio. Na sua opinião, vereador, quais são as principais dificuldades no trânsito aqui na cidade de Patrocínio? Bom dia. Bom dia, Jane. Muito obrigado a você, muito obrigado a Módulo mais uma vez pelo espaço. Bom, não é a primeira vez que eu trago esse assunto em pauta aqui, a preocupação que eu carrego, inclusive citei, na época, citei hoje de novo a dona Margarida, que foi uma pessoa muito querida, servente escolar da Escola Municipal Dona Mulata, que foi atropelada ali na Avenida Faria Pereira, diversas outras pessoas que morreram no trânsito nos últimos anos aqui na nossa cidade. No último sábado nós tivemos um atropelamento ali na Rua Major Alvim, que de forma muito estranha não se fala, não se dá clareza, em quem foi, como que foi, e também o atropelamento do policial penal, aí, o Juscelmo, que está todo mundo numa campanha, uma pessoa muito querida, é pai de ex-alunos meus, e o clamor foi para todos, na verdade. Estou citando esses exemplos, mas para a gente tentar sensibilizar que o trânsito ele é de todos nós. Então precisa do poder público, precisa da iniciativa privada, precisa que cada um de nós se esforce a cada dia para dar exemplo no trânsito, porque a gente sabe que não é fácil. A gente tem visto aí o pessoal muito irresponsável, às vezes o próprio pedestre passando fora da faixa, às vezes o motorista em velocidade não permitida dentro do espaço da cidade, do perímetro urbano, às vezes os ciclistas andando em cima do passeio. Eu acho que assim, essa educação no trânsito não pode ser mais uma ação isolada apenas no Maio Amarelo, mas tem que ser uma política pública de ação efetiva no dia a dia da nossa cidade, porque senão nós vamos continuar aí sendo esse motivo de desespero de algumas famílias ao perder os seus entes queridos ou ao vê-los em situação muito triste, como a gente tem acompanhado nos últimos dias. Você citou aí o caso do Juscelmo, que foi um acidente que aconteceu no meio rural. O senhor tem alguma sugestão para auxiliar nessa questão também no meio rural com relação a esses acidentes? Na verdade, se a gente tivesse um tráfego mais consciente, independente de ser meio urbano, meio rural, rodovia, eu acredito que, principalmente nesse caso, que deixa a gente muito indignado, muito revoltado pela omissão do socorro, Eu acho que todos nós podemos cometer algum tipo de erro, mas eu acho que reconhecer que errou e prestar um socorro é dever de qualquer um de nós como cidadão. E, infelizmente, nesse caso dele, a gente tem que falar que pessoas assim são bandidas, Independente de quem quer que seja, sinto muito, mas uma pessoa ter coragem de ocasionar um acidente desse e não prestar socorro é uma covardia de grande tamanho, Pedimos a Deus aí que ele se recupere, que a família consiga estar firme para que possa, e fazer aí o pedido, o clamor também para que as pessoas possam comparecer e doar o sangue para ele, conforme todo mundo aí está nessa grande campanha pela vida dele em todos os sentidos. A gente percebe que nesse meio rural há bastante ciclistas, que tem essa prática do esporte, do ciclismo no final de semana, Não seria, no caso, a Sestran colocar algumas placas, com advertência, citando que há ciclista, para que esse condutor possa ir mais devagar nessa área rural? Com certeza, Nós temos exemplos que não é a primeira vez que ciclistas são atropelados aqui na nossa cidade. O primeiro foi na rodovia, agora no meio rural. Eu acho que é o que eu falei, essa união de todos os esforços, e a Sestran, como sendo um órgão regulador, nesse aspecto, pode contribuir muito com a colocação de placas, instrumentos de sensibilização também, porque a gente sabe que resolver 100% a gente não vai, mas se a gente tiver de forma efetiva essa sensibilização, e não apenas em maio como ações isoladas, mas também durante o ano, e não apenas dentro das escolas, As escolas são um mecanismo, mas também trazendo a comunidade para refletir a esse respeito, juntamente com vocês, que são os órgãos de imprensa que chegam em massa para todo mundo, que a gente possa tentar minimizar ou, quem sabe, solucionar esse problema. Quando a gente pega exemplos muito próximos de nós, não estou querendo dizer que lá não acontece acidentes, claro que acontece, mas Araxá
é uma cidade onde a educação no trânsito é muito diferente da nossa, né? Trabalhei lá por 8 anos à noite e a gente percebe que as pessoas respeitam o pedestre está passando na faixa, as pessoas têm um trato melhor no trânsito. Então, vamos buscar essas boas ideias e tentar implementar. A gente sabe que é a longo prazo, mas se a gente não falar, se a gente não agir, se a gente não fizer isso acontecer o mais breve possível, a gente vai ficar só lamentando cada uma das tragédias e é isso que eu não posso admitir. Muito bem, obrigado, vereador, pela participação, pela presença conosco aqui na Rádio Módulo FM, na 20ª reunião ordinária. Eu que agradeço a você e a Módulo e a todos os ouvintes que nos acompanham. Muito obrigado, excelente restinho de terça-feira. Muito bem, conversei com o vereador professor Alexandre Vitor Castro da Cruz, Módulo Informação com Credibilidade.